Olá, bem-vindos a mais um podcast Mentoria da Jovem Advocacia, aqui do meu curso. Um espaço para a gente conversar sobre os principais temas do direito que impactam aí no dia a dia de quem milita nessa área. E hoje a gente vai conversar sobre direito penal juvenil e eu tenho comigo o defensor público, mestre em direito pela USP, o professor Mário Moreira. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui, viu, professor? Olá, Cris, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre a temática, toda a temática do direito aí infracional, né, o direito da criança e do adolescente, merece um espaço específico aí para a gente conversar, e eu tenho certeza que para o nosso público ele vai ser interessante também você ter essa qualificação, essa especificação, né, os estudos próprios dessa temática, né, que vai atravessar a gente aqui, especificamente a gente vai falar da área infracional, mas na área civil também, né? Quando você trata dos direitos da criança e do adolescente, você tem uma base, uma série de premissas específicas. A gente sai do direito penal, vai para o direito civil, passa aí pelo direito da criança e do adolescente, fala um pouquinho do ECA, né? E eu vou começar perguntando a questão da maioridade penal. Independente do seu posicionamento, pessoal, se é a favor ou contra essa redução da maioridade, de fato, pode vir a ser um avanço perante os outros países, a questão da gente diminuir a maioridade penal? Bom, Cris, então é um tema que perpassa muitos assuntos, né? A gente tem uma normativa nossa, a gente tem uma Constituição que traz para a gente uma limitação de maioridade penal, né? E a gente tem uma normativa internacional, então é até interessante começar pensando nela, né? Todos os tratados, as diretrizes internacionais que vêm aí de relações que o Brasil firma com a ONU, com os Estados americanos e assim por diante, eles deixam bem claro que é necessário uma divisão entre o tipo de punição e responsabilidade que vai se dar entre um adulto e entre um jovem. Então, o grande problema vai ser você diferenciar qual é essa nota de corte. E a nossa Constituição diz que os 18 anos se entende, né? E o ECA ele vai estabelecer que a criança, e aí ele vai, tanto que a doutrina internacional, né, os regulamentos internacionais, eles tratam da terminologia como criança até 18 anos. Então, ali 18 anos fechado. Na nossa normativa interna, a gente diferencia. A gente vai falar que criança vai até os 12 anos, dos 12 aos 18, a gente vai ao adolescente, e aí, a partir daí, maior de idade. E existe, claro, é uma perspectiva na área da saúde, na área da antropologia, sociologia, você diferenciar o que é um sujeito em desenvolvimento, né? E o sujeito em desenvolvimento ali até os 18, aí essa nota de corte estabelecida, os 18 anos, por uma série de maturações que passam esse jovem, ele vai trazer justamente essa diferenciação e essa possibilidade de você tratar de uma maneira diferente. Então, assim, seja qual for essa nota, e a nossa nota hoje são os 18 anos, e existem projetos, né, tentativas de se repensar essa idade. É um tema candente, é um tema que aparece muito na época de eleição, aparece demais. Tanto pode ser eleição para prefeito, que não vai ter nenhuma possibilidade de mexer com esse assunto, mas ele vai ser instado a falar sobre o assunto. Então ele mexe muito, por quê? Porque no imaginário popular existe essa premissa de que se você punir mais forte, se você punir a criança o mais cedo possível, você vai ter alguma repercussão positiva para questões de segurança. Isso está muito no imaginário popular com uma certeza, e a coisa não funciona assim. A gente já sabe que o direito penal, todo o sistema punitivo, ele traz uma perspectiva de seletividade. Ele não vai atuar em todos os crimes que acontecem em todo momento. Então, assim, isso aqui não é porque é o Brasil. Não, é o Brasil, é a Arábia Saudita, é Estados Unidos, é Suíça, é Suécia. Qualquer lugar do mundo, você não chega a punir 10% das ocorrências aí, listas que vão aparecer numa sociedade. Importante esse dado. É porque a gente acha assim, não, tem países que a maioridade penal é com 16 anos, então, de fato, não é uma parcela muito pequena, que é punível ou sujeito a pena com essa maioridade, então. Exato, é uma questão, estudo que é um dado que a doutrina chama, nos estudiosos, de cifra oculta, né? Dos fatos que de fato acontecem ilícitos, então é furto, é agressão, é tudo que poderia ser levado a se tornar um direito infracional, direito penal ali, vir uma punição, isso aí vai ser denunciado, uma parte ínfima da denúncia
na delegacia, vai ser levado a processo, uma parte menor ainda. Então você vai chegando num corte muito pequeno, né, do que os fatos que são devidamente punidos. Então essa aura que o direito infracional, o direito penal resolveria esse problema de segurança, acaba não servindo. E aí esse é o problema, quando o assunto ele é tratado muitas vezes na iminência ali de, aconteceu um ato extravagante ali, uma situação muito comovente para a sociedade, geralmente esse assunto volta. Então eu falo, não, mas aí é um adolescente aqui, mas ele vai cumprir menos pena do que se ele fosse adulto, então a gente tem que diminuir. Mas na verdade isso é a exceção da exceção. Até porque o nosso sistema, além dessa cifra oculta, né, dele não resolver o problema de segurança para o cidadão, ele também trabalha numa base de seletividade. Ele foca nos problemas que ele vai resolver. E o foco é muito claro, né? O foco, a população alvo targeada para o sistema penal, o sistema infracional, ela é a população, são jovens de periferia, na sua maioria pretos, que respondem ali a grande parte dos processos, em crimes que não têm grande violência. Então são situações, o grosso, né, o dia a dia do fórum, e aí tanto na área criminal e na área infracional, é você mexer com furto, mexer com roubo, a maior parte desses roubos sem repercussão, né, aquele roubo que tem um esculacho enorme, tem uma grande situação ali de trauma para as vítimas, e tráfico de drogas, que é um outro vespeiro aí para se pensar, né, o que essa guerra das drogas está trazendo de solução, o que está trazendo de positivo para a população. Então, veja, a gente acaba não resolvendo o problema. A gente trabalha, quando o direito penal e o direito infracional ele é acionado, pensando nesses casos excepcionais, então um caso de fato, com uma grande comoção, um assassinato ali, repercussão, com frieza, com uma torpeza muito grande, isso é o ínfimo do ínfimo. E muitas vezes, a pena que for, não resolve uma situação dessa. Esse adolescente, normalmente, nesse perfil que a gente está falando, ele volta a delinquir? Ele volta a delinquir se ele não tem... Porque eu acho que a pena ela tem um cunho tanto pedagógico quanto de punição, né? Por mais que a gente está falando de ECA, a gente está falando de ato infracional. A chance dele voltar, a gente tem números que retratam isso, porque é exatamente isso que você falou. A gente tem... todos nós somos suscetíveis, a gente vive isso na sociedade, hoje a sociedade... A gente está muito vulnerável, né? E são esses crimes, furto, e que acabam acometendo a gente. E aí a gente fala, não, tem que ter maioridade penal, mas eu acho muito superado, que envolve políticas públicas e uma série de outras coisas. Mas a chance da adolescente voltar a delinquir, porque não teve um caráter punitivo o suficiente ou pedagógico, é contundente? Isso acontece? Então, a gente tem bem essa possibilidade, né? A gente tem um outro fator também dado aí na política criminal, na política infracional, são os fatores de criminalização e de estigmatização, né, desse jovem. Então isso tem que ser muito bem trabalhado. E na área infracional, a gente tem uma particularidade. No direito infracional, a gente trabalha a sanção com duas perspectivas, que é justamente o que você já trouxe. A gente trabalha com uma perspectiva pedagógica e uma perspectiva de responsabilização, eminentemente punitiva. Então, você precisa saber que ele fez errado, ele ter a criticidade dele entender que ele fez um negócio errado, que ele não deve repetir. Mas tem uma perspectiva pedagógica, reinserir, muitas vezes inserir pela primeira vez aquele adolescente na sociedade. Política de saúde pública, política de educação, assistência social, educação da família, trabalho. Isso é analisado, então, o sistema de execução de medida socioeducativa também, aí é um grande diferencial do que é um sistema de cumprimento de pena para o adulto, ele traz essa outra forma de se fazer as coisas. Ele traz essa forma, a gente tem, a partir do momento que o adolescente é inserido ali no cumprimento de medida, isso seja em medida aberta, né, numa liberdade assistida, numa prestação de serviços, seja numa medida fechada, numa internação, numa semi-liberdade, ele vai ter um plano individual de atendimento. E esse plano, uma equipe multidisciplinar que vai desenvolver. Então, a equipe ali vai ter o pessoal junto ao CRES, o pessoal na fundação, equipe de psicólogo, assistente social, uma equipe completa que vai identificar o que aquele adolescente precisa para, de fato, ser reinserido, para que aquele período ele tenha algum significado prático.
E aí faz muita diferença a equipe que se passa ali, né? Quando você tem um trabalho sério, mesmo dentro da Fundação Casa, dentro do CRES, um trabalho sério, um trabalho de desenvolvimento ali junto à família, então trazer também essa reinserção, muitas vezes trazer a reinserção desse jovem à família dele, porque muitas vezes ele está ali, ele não tá sem contato, está com um contato muito fragilizado, e trazer essa possibilidade, isso evita, porque isso permite com que o adolescente passe por esse momento, e muitas vezes ele já sai com uma vaga de emprego, a gente tem direto no processo de execução, ali quando você tem da fundação conseguindo trabalhar junto com parcerias, né, com parcerias com o setor privado, é muito importante que o setor privado olhe também para esse jovem como uma possibilidade, né, com essa possibilidade de reinserção. E aí a normativa internacional é até interessante, ela traz uma premissa muito importante, que é uma premissa sociológica, uma premissa de saúde, de questão psicológica, de desenvolvimento, né? Como a gente está falando aqui de um sujeito em desenvolvimento, grande parte desses atos de delinquência, e aí a normativa chama de delinquência, né? Que são praticados ao longo da juventude, eles são atos que tendem a desaparecer. Então é aquela, sabe aquele negócio que a gente fala, o adolescente que é desencanado. Cada um, o adolescente que está dentro de um condomínio fechado, ele tem os seus atos de rebeldia na bolha dele, né? Naquela bolha. E muitas vezes eles vão passar muito ao largo do Estado. Sim. E aí muitas vezes isso aqui não vai terminar num ato infracional e numa representação do Ministério Público. O adolescente que está na comunidade é outra perspectiva, tem um outro acesso. Então essa possibilidade permite com que a gente repense esse fator de reincidência, você conseguir de fato inserir. A reincidência, no fim das contas, isso também é uma perspectiva que vale tanto para o direito penal quanto para o direito infracional, ela acaba sendo uma falha do próprio Estado, porque o Estado se propõe a ressocializar, a reinserir. Então, quando ele não faz e o adolescente volta, tem que se acender um sinal de alerta. Não dá para jogar só cumprir o seu papel, né? O jovem. Então, existe essa possibilidade, só que a gente tem outros problemas. Então, aí a gente tem a perspectiva prática. Eu sempre gosto de preparar a aula fazendo a perspectiva, a técnica, né, o que tá na lei, a prática do que é desenvolvido no dia a dia ali, mas também a perspectiva ética de, assim, o que a sociedade está esperando, como é que funcionam as coisas, para a gente não ficar na bolha jurídica, né? De achar que as coisas do que deve ser, mas também do que é. Então, se a gente for pensar os casos de tráfico, qual que é o grande problema na reincidência? O grande problema é que esse adolescente, ele é apreendido, e ele é apreendido com a quantidade de drogas. E aí, na média lá, você vai ter X gramas, não são grandes... Quantidade. A maior parte dos casos não são grandes quantidades, nada do gênero, porque, além de tudo, esse adolescente, geralmente, ele está na ponta ali do comércio e do desenvolvimento. Só que, a partir do momento que essa droga é apreendida, ela deixou de circular. Se ela deixou de circular, são valores que os grandes traficantes ali deixaram de receber. Essa conta, o dinheiro não leva desaforo para casa, né? Alguém vai pagar, e quem vai pagar é o próprio adolescente. Então, qual que é o grande problema? O adolescente sai desse cumprimento e ele sai com uma dívida. Então, ele já sai devendo. Então, vejam, é um aparato muito complexo, né? Mas vai querer justificar, o adolescente que se colocou nessa situação inicialmente, mas não vem ao caso. Não, a gente só está trazendo fatos. Né? O fato é esse, ele sai com uma dívida de 3 mil reais, ele vai tirar o dinheiro de onde? Então, sim, a tendência, essa reincidência, o próprio sistema acaba gerando esse problema. E agora falando um pouquinho do processo, né? Do processo infracional, que é um pouquinho diferente, como a gente até conversou um pouquinho antes da gente iniciar o nosso bate-papo, que ele é um pouquinho diferente do processo de direito penal em si. A gente tem que ter esse olhar multidisciplinar até para que reinsira esse adolescente na sociedade. Dentro do processo, da audiência, agora nas minúcias do processo, para quem milita na área e para quem quer advogar ainda nessa área, que é uma área, acho que em expansão, infelizmente a gente tem que falar assim, quais são as nuances? O que a gente pode trazer de dica para esse advogado, para esse jovem advogado? Sim, então, justamente, é muito importante essa especialização no assunto, porque o andamento do processo infracional é diferente. Sim, por mais que você tenha algumas premissas de contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, que você consegue emprestar para os casos também para o direito penal, a gente tem que pensar que no caso do infracional, a gente tem essa perspectiva, como a gente está lidando com adolescente, a gente está lidando com outro tipo de processo, com outro tipo de sanção, então o objetivo da sanção ali, pedagógico, punitivo, o desenvolvimento do processo é todo outro. Então, assim, a primeira coisa que você tem que mudar, pensando nessas concepções contemporâneas aí de mindset, não sei o quê, você tem que meio que mudar a chavinha da cabeça ali. Então, se você entrar pensando que é um processo penal,
isso já vai atrapalhar um pouco. Que é a lógica que a gente tem do direito quando a gente aprende lá na graduação. A lógica, assim, da audiência, a oitiva de testemunhas. Exato. Esse caminhar é diferente. Exato, porque toda a equipe que está ali, então, tanto o Ministério Público quanto a equipe técnica do juiz, o juiz, eles estão funcionando e como eles são mais especializados no desenvolvimento da atividade, eles já estão no dia a dia, eles já têm essas premissas muito na cabeça. E muitas vezes na advocacia ali, a defesa, acaba atuando de vez em quando. E aí atua da mesma forma, usa as mesmas roupas. O professor Ari Lopes, ele usa, quando ele fala do processo penal, o problema do processo penal era a síndrome de Cinderela, né? Ele sempre utilizar as mesmas roupas do processo civil. No infracional, então imagina, é a terceira irmã. Ela usou as roupas do processo civil, que usou o processo penal, que usou o infracional. Então assim... É uma gata voadeira já, não é Cinderela. Tá tudo remendado. Então é preciso ter essa perspectiva. E aí a gente tem instrumentos de oitiva desse adolescente, né? A gente tem lá, desde a oitiva informal, com o Ministério Público, então, que já é uma bola dividida, porque você tem ali, você tem a perspectiva de que ele não, o entendimento é que não é necessário uma defesa técnica, acompanhar, então o adolescente, às vezes, o que ele fala, o que ele deixa de falar, é um momento complicado. A gente tem a audiência, depois a audiência de apresentação, e aí a gente teve o grande giro, né, recente nos tribunais superiores, de se entender que a manifestação do adolescente tem que ser feita ao final do processo, garantindo ele o direito à autodefesa a pleno, né? Sim. Ele ouvir tudo que aconteceu no processo para daí ele conseguir construir, apresentar a sua versão ou não apresentar a versão, ficar em silêncio. Só que a audiência de apresentação, não só por isso, não é por isso que ela se torna um grande problema, né? Você fala, então não vou aparecer no dia de apresentação, não vou desenvolver. Ela é um momento muito importante, justamente por essa outra perspectiva do que o ato infracional. Então, a possibilidade ali de se ter uma remissão judicial, a possibilidade de, às vezes, você ter algum tipo de negociação, algum tipo de acordo, algum direcionamento da demanda, pensando numa possibilidade de justiça restaurativa, são saídas que podem aparecer dentro dessa audiência de apresentação, ainda que sem a oitiva do adolescente, que tornam ela muito importante. Que é o momento de apresentar, de fato, o adolescente para o juiz, de apresentar o fato que está sendo analisado. Ainda assim, ouvir as testemunhas, porque às vezes você vai querer discutir isso no último ponto, você acaba perdendo. É uma questão também de técnicas de negociação. A sua alavancagem já ficou muito prejudicada, porque assim, já foi para o projeto. Que você vai... Que encoragem que você tem agora para negociar alguma coisa, para tentar levar o processo para o outro lado. Então, ela é um momento importante, por conta dessas possibilidades, da possibilidade de remissão, da possível CNJ, entende que a gente deve aplicar a justiça restaurativa nesses casos. E a gente tem, e também uma outra perspectiva, né? A gente pensa, direito infracional, a gente vai mexer só com os adolescentes aí que estão cometendo altos crimes. Não funciona assim. A gente tem hoje problemas grandes de criminalização de atos escolares. Então, chove de caso de briga de adolescente na escola. Briga? Briga de adolescente com um professor, que podem levar uma repercussão para além dos muros da escola, mas que, para chegar na nota infracional, você pode ter outras soluções do que chegar numa sentença ali de representação. Uma justiça restaurativa talvez faça um papel melhor, então, né? São caminhos, e aí são caminhos que hoje estão muito abertos, assim, que são pouco aplicados e que eles devem ser combatidos, né? Uma advocacia combativa, ela vai buscar sempre esse tribunal multiportas, né? Pra Exato. gente poder adorar. Esse papo é incrível, a gente pode ficar aqui horas e horas conversando sobre isso, mas para a gente já caminhar para o nosso final, as provas dentro do direito infracional, elas têm a valoração da prova, elas têm o mesmo peso? Por exemplo, uma prova testemunhal de uma cariação, elas são valoráveis da mesma maneira? Então, vai vigorar no sistema acusatório infracional, vigora o mesmo princípio de convencimento motivado do juiz. Então a gente não tem um ranking de provas, aquele ranking que tradicional que se pensava, né, a confissão, a rainha das provas, a testemunha, né? E assim por diante. Não vigora nesse sistema. Nesse sistema a gente tem a análise, a gente tem um quebra-cabeça. Então o juiz ali, ele montando um quebra-cabeça daquele processo com várias fontes de prova. Então o que a gente tem são decisões do STJ, súmulas que vão indicar que só confissão de adolescente não basta. Não. Então, assim, não dá para parar o processo só com confissão do adolescente, justamente porque ele está numa posição de vulnerabilidade. O sujeito tem desenvolvimento, às vezes sentou com o Ministério Público, aí fica tenso ali, fica com medo. Não tem. Ou está sendo acuado por uma coisa, crime, né? Exatamente. Às vezes ele tem que assumir o BO, isso acontece, pode acontecer. Então, ele vai lá e confessa. Ele vai lá e confessa diante do juiz também, pois você não tem mais nenhuma prova.
não é suficiente. Então, assim, algumas premissas vão sendo levantadas. Só com confissão não dá. Você tem que ter provas para corroborar. Só que, por outro lado, a gente também não tem uma valoração. Então, às vezes, um parecer da equipe técnica, então, às vezes, você dá um relatório social, mesmo da equipe técnica do juiz, é a mesma lógica de qualquer parecer. Não vincula a decisão do juiz, mas deve ser levado em consideração. Então, ela tem essa possibilidade. Muito importante, o STJ ele vem migrando para um entendimento de que esses relatórios eles têm que ser bem analisados. Então, principalmente, e aí, não só na fase de conhecimento, mas também na fase de execução. Então, porque na fase de conhecimento, o adolescente pode estar lá em execução provisória. Certo. Pode estar até 45 dias na execução provisória e ele está numa internação, por exemplo, ele está sob o crivo da equipe técnica. E a equipe técnica vai lançar um relatório. E esse relatório ele pode ser utilizado como base, porque vejo, aqui não é só analisar o fato em si. Lógico que a gente vai ter que ter o standard mínimo acusatório de materialidade e autoria. Mas também entender que, ainda que se comprove que aquele fato de fato existiu e o adolescente foi de fato responsável pelo fato, que tipo de punição é cabível para ele ou não? Então, qual que vai ser aplicada? E aí esse relatório é muito importante, o nível, às vezes já está num nível de criticidade muito relevante para não precisar uma internação. Então, essa análise vai ser muito no caso a caso. Por isso que a atenção no processo tem que ter um processo muito bem estudado, né? Claro. Não dá para fazer de qualquer jeito. E a gente não tem que se ater só aos fatos, né? A gente tem que buscar essa interface com as outras áreas do direito, que é super importante. Então, eu queria muito agradecer. O professor Mário, então, dá aula na pós de penal e também dá aula aqui nos cursos do meu curso. E muito obrigada pelo bate-papo esclarecedor e esse tema que eu acho que é tão importante da gente conversar cada dia mais. Poxa, Cris, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente conversar um pouquinho, né? São muitos assuntos, dá vontade de continuar conversando mesmo. Acho que continuar. Mas a gente volta numa próxima oportunidade aí para falar de outros temas. Combinado. Obrigada. E a você, fica aí com o convite para fazer a nossa pós-graduação e ser aluno aqui do meu curso. Até a próxima.